O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, levaram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com o que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros, que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão, até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Sentáveis, irmãos. Nós, neste domingo, dia do Senhor, esse 24º domingo, nós somos colocados diante de Jesus e da sua salvação. A salvação que Jesus nos dá na cruz, nos dá o perdão eterno. E este perdão de Jesus nos concede a vida eterna. Jesus vai contar esta parábola aqui para Pedro, que está querendo pôr limite no seu perdão. Também como nós, muitas vezes, colocamos limites naquilo que precisamos dar de perdão aos outros. Mas muitas vezes, quando se trata de nós queremos sempre o melhor para nós, né? E para os outros que sobre o resto. Mas Jesus está dizendo aqui para nós fazermos aquilo que cabe a nós como filhos de Deus Pai. Jesus veio a este mundo, Ele sofreu a sua paixão, Ele viveu, morreu, ressuscitou, para nos dar a graça de sermos filhos de Deus. E Deus é amor. Se Deus é amor, Ele espera também que nós sejamos amor como Ele é. Nós não merecíamos a graça de Deus. Jesus veio para cá para nos dar a abertura do paraíso. Ele nos abriu as portas do céu, não por merecimento nosso. Nós somos todos filhos de Adão e Eva. Nós vivemos sempre como Adão e Eva viveram, buscando o pecado, buscando o nosso egoísmo. E Jesus nos perdoou uma grande dívida. Foi Ele quem pagou a nossa dívida, a dívida que nós tínhamos com a vida.
Nós buscamos a morte quando buscamos o pecado, quando buscamos a satisfação pessoal através dos prazeres da carne, os prazeres deste mundo, quando nós pensamos materialmente que nós vamos ficar aqui para sempre, queremos construir um reino aqui para nós e queremos ser os reis e as rainhas sem dar a Deus a sua devida honra. Agora, nenhum reino se sustenta se não tiver o Rei verdadeiro, que é o Rei dos céus. Nosso Senhor veio a este mundo justamente para nos dar este perdão. Nós somos como este homem aqui da parábola, este que foi perdoado de uma grande fortuna, diz aqui a história. Lá no original grego vai dizer que esta fortuna, então, eram miríades de talentos. Então, um talento eram 30 quilos de ouro, eram cerca de 3 milhões de reais, ou bilhões, e vamos multiplicar por mais e mais, uma grande fortuna de 10 milhões, essa era a dívida deste homem. E a nossa dívida é muito maior do que esta. E nosso Senhor veio nos salvar e nos tirar da escravidão ainda. O nosso pecado, a nossa vida de homens e mulheres pecadores, daria a nós como recompensa o inferno. Era isso que nos esperava, a escravidão ao pecado neste mundo. E quem tem os seus vícios sabe como o vício nos faz escravos. Não só os vícios químicos, nas drogas lícitas e ilícitas, mas os vícios do olhar, o vício do falar, o vício do roubar, vícios imensos, vício de reclamar. Todos os vícios nos tornam escravos, escravos destes pecados, escravos destes vícios. E Jesus, além de pagar a nossa dívida, dando um alto preço ali na cruz, Ele pagou o preço de um sangue de um homem perfeito. E quem de nós é perfeito como ser humano? Ninguém. Ninguém consegue ser um homem perfeito como Jesus é perfeito. E como se não bastasse, o preço que Ele pagou, o seu preciosíssimo sangue, é ainda o sangue de Deus, o sangue de Jesus. Sua vida é a vida do homem, é a vida de Deus, é esta vida que Ele entrega totalmente. Quem de nós poderia pagar esta dívida? Só restaria a nós suplicar o perdão de Deus. E tantas vezes nós precisamos mesquinhamente perdoar coisinhas das pessoas que não se equiparam nem à unha do dedão do pé daquilo que nós recebemos do Senhor. O fulano virou a cara para mim, o fulano me olhou feio, ou às vezes fez coisas muito ruins. Às vezes os pais fazem coisas ruins para os filhos, o esposo, a esposa. Mas o que se compara a essas ofensas com a grande ofensa que nós fazemos a Deus, com o mínimo pecado, com a pureza de Deus? E sabe, nós mesmo assim temos muita dificuldade de pensar que nós tivemos uma dívida perdoada. Nós rezamos no Pai Nosso: perdoai-nos os nossos pecados. De que jeito? Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Nós estamos dizendo na oração que Jesus ensinou algo muito perigoso: Senhor, me perdoe do mesmo jeito que eu perdoo os meus irmãos, do mesmo jeito, me perdoe igual, não me perdoe mais, me perdoe igual. É assim que Jesus quer que nós perdoemos de coração aos nossos irmãos. Mas nós vivemos no nosso mundo uma grande crise, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial. Papa Pio XII, eu já ia chamar de santo, mas ainda não é canonizado,
mas um grande homem. O Papa Pio XII vai colocar um termo na igreja e vai dar também aos outros papas o mesmo termo repetido, depois em seguida. O mundo perdeu o sentido do pecado. O mundo já não sabe o que é o pecado. Ora, porque na Segunda Guerra pessoas inocentes morriam. Quando se pega um nazismo que mata inocentes, como os nazistas mataram aquela santa família que foi beatificada no último domingo, a família Ullmann, porque simplesmente protegeu outra família de judeus, até o bebezinho no ventre de sua mãe foi morto, foi martirizado, tem uma auréola na barriga da mãe. Quando matam as pessoas nos campos de concentração, quando sem as pessoas terem culpa alguma, quando no nosso mundo de hoje ainda hoje, se você pega a Argentina, outros países da América Latina, aprovou o aborto, as pessoas saem na rua gritando, festejando. No Brasil já deram abertura. O STF falou, a ministra lá falou, vamos rever aí a questão do aborto, porque é direito matar o filho no ventre da sua mãe. É direito agora. Madre Teresa de Calcutá dizia algo totalmente sensato. Se o ser humano admite que uma mãe mate o seu filho no próprio ventre, então ele admite qualquer coisa. Se passar isso, qualquer coisa é permitida. E a desgraça virá sobre a nação que permitir isso, como está vindo sobre as nações que já legalizaram essa desgraça do aborto. E virá também sobre o Brasil. Espere, virá sobre nós também. Virá sobre nós. Pode ser que a gente seja contra até, e devemos ser, mas também sofreremos as consequências desse grande mal, que o pecado atinge a todos. O pecado de um atinge todos. E o nosso mundo, tudo é permitido. Acabou o que é pecado. Pouca gente sabe o que é pecado, mas é tão simples, meus irmãos. Pecado é aquilo que Deus diz que é pecado. São os mandamentos. É só olhar para os mandamentos, eles continuam os mesmos, não mudaram. As páginas da Escritura continuam as mesmas. As páginas da biologia também continuam as mesmas. Homem continua sendo homem, mulher continua sendo mulher. Não mudou a nossa condição humana. Então Deus tem muito a nos perdoar ou não tem? Tem. Nós fazemos parte de uma era de muitos pecados e que passam por nós como se nada fosse. O homem perdeu o sentido do pecado. Se nós não soubermos o que é pecado e o quanto nós somos perdoados pelo Pai do céu, como é que nós perdoaremos os nossos irmãos? E aqui vem uma coisa gravíssima para nós: o pecado contra o Espírito Santo. Por quê? O pecado contra o Espírito Santo é nós não querermos o perdão de Deus. Se nós não soubermos do que Deus precisa nos perdoar, ou se nós acharmos que Deus não precisa nos perdoar de nada, então nós não teremos o perdão de Deus. E nós precisamos do perdão de Deus. E se nós acharmos que não precisamos, então é o pecado contra o Espírito Santo. E diz Jesus, é o único pecado que não tem perdão. E não tem perdão porque a pessoa não quer ser perdoada. É trágico para a humanidade. É muito trágico. Isso que pode acontecer conosco. Mas se nós nos voltarmos, se nós admitirmos a nossa culpa, se cada um de nós deixar Deus falar na sua consciência, e a consciência é o lugar onde Deus fala, e deixarmos que Deus nos diga onde é que nós temos andado errado, cada um de nós, que admitamos as nossas culpas do passado. Não precisamos dar ouvido à psicanálise. Freud vai dizer, é tudo culpa
da sexualidade. É tudo culpa do seu pai, é tudo culpa da sua mãe, é culpa do seu professor, é culpa do Estado, é culpa de todo mundo, menos culpa minha. Essa desgraça de psicanálise fez na nossa humanidade um bando de gente que se desculpa de tudo. Para tudo tem uma justificativa, menos para assumir os próprios erros. Se nós não admitirmos os próprios erros, Deus não nos perdoará. E nós precisamos ser perdoados, para que também nós perdoemos os nossos irmãos, da mesma forma. Senão, seremos escravos. E Deus nos libertou para nós sermos dele. Assim disse São Paulo na segunda leitura, na carta aos Romanos: se vivemos, é para Deus que vivemos. Se morremos, é para Deus que morremos. O que importa é que nós pertencemos ao Senhor. Nós somos dele. E somos dele porque fomos comprados por um alto preço, pelo preciosíssimo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Ele nos dê a clareza e coloque a consciência de nossas culpas, de nossas faltas, para podermos também ajudar e a perdoar os nossos irmãos. Louvado seja o Santíssimo Sacramento. Para sempre esteja